Olá, pessoas maravilhosas, como é que vocês estão? Aqui é a Margot e no vídeo de hoje a gente vai falar do Robert Johnson, que eu adoro. Apesar dele não ter muitas músicas, que eu vou falar mais pra frente, muitas músicas gravadas, mas eu adoro o Robert Johnson e eu adoro a história do Robert Johnson, ou melhor, eu adoro a lenda do Robert Johnson, né? Porque o que existe, né, sobre ele é lenda, né, meu bem? Além dele ser, tipo, o maior cantor, não sei, músico de blues, ser considerado o pai, praticamente, do blues, o que a gente sabe mesmo do Robert Johnson é a lenda, né? Então, é disso que vamos falar hoje e depois eu vou querer saber qual é a opinião de vocês. Então, mas antes de qualquer coisa, eu preciso pedir o quê? Pra você se inscrever no canal, deixar seu like ou seu dislike nesse vídeo, me segue lá no Instagram, @falamargot, tudo junto, que toda vez que eu posto um vídeo novo, eu aviso lá nos stories e também fica sempre ligado na aba comunidade do canal, porque eu estou sempre falando com vocês por lá. Dito isso, vamos pro vídeo. Robert Leroy Johnson nasceu em 8 de maio de 1911 em Hazlehurst, Mississippi. A data é incerta, mas os historiadores dizem que ele pode ter nascido entre 2000, ó, louca, entre 1908 e 1912. Ele era filho de Julia Major Dodds e Noah Johnson, mas ele não sabia disso até a adolescência. Julia era casada com Charles Dodds, com quem ela teve 10 filhos. Charles era um proprietário de terra e marceneiro, e a família tinha uma qualidade de vida relativamente boa, se tratando de descendentes de escravos em um dos estados mais racistas dos Estados Unidos, principalmente em 1900. Mas, em algum ponto, eles foram obrigados a deixar a cidade e se mudarem para Memphis. Eles foram expulsos por proprietários de terra brancos e, pelo o que se dá a entender, o Charles fugiu e a Julia ficou sozinha por algum tempo. Nessa, ela engravidou do Robert e reencontrou o Charles depois. A primeira citação sobre o Robert, né, a primeira vez que o Robert foi citado em alguma coisa, é em Memphis, quando ele tinha 2 anos de idade. A Julia o teria levado para ser criado pelo ex-marido, que tinha mudado de nome e agora ele se chamava Charles Spencer. O Robert ele passou a infância em Memphis. Ele frequentava a escola Carnes Avenue College, onde, além das matérias comuns da escola mesmo, ele também tinha aulas de música. Também foi lá que ele descobriu o blues, que se tornou a sua grande paixão. Acredito que não tenha sido na escola, mas foi ali naquela época, ali na área. O Robert só voltou a morar com a mãe quando ele já tinha 9 anos. Ela já tinha se casado novamente, dessa vez com um homem chamado Will Willis. Eles então foram morar em uma plantação em Commerce, Mississippi. Essa plantação chamava Abbey and Letterman. Registros do censo de 1920 mostram que o Robert frequentava a escola Indian Creek. Ele era registrado como Robert Spencer. Ainda de acordo com os registros, o Robert frequentou essa escola em 1924 e 1927. Como tem alguns anos faltando aí, acreditam que ele também possa ter frequentado a escola em Memphis, enquanto ele passava alguns períodos com o pai de criação. Um amigo de infância chamado Willie Coffey confirmou que ele passava longos períodos sem ir às aulas e que ele já tocava gaita e harpa naquela época. Acredita-se que a Julia contou para o Robert sobre a identidade do seu pai biológico, né, que não era o pai que ele achava que era, mais ou menos nessa fase também, e a gente sabe disso porque, em fevereiro de 1929, o Robert se casou com Virginia Travis, e na certidão de casamento ele assinou como Robert Johnson. Ele só tinha 16 anos, acredite. Ele tinha uma caligrafia muito bonita e requintada, o que indicava que ele tinha sim frequentado a escola de forma contínua. O casamento durou pouco tempo. Alguns meses depois, a Virginia acabou falecendo durante o parto
E eu não consegui encontrar informações precisas, mas ao que parece o bebê acabou morrendo também. Nessa época, o Robert já era apaixonado por música, principalmente por blues. As pessoas viam blues naquela época como uma coisa profana, né? Porque vinha dos escravos. A família da Virginia disse que isso era um castigo por Robert estar envolvido com coisas demoníacas e por isso que ela teria morrido. Depois dessas acusações, o Robert tomou aquilo como um sinal para largar a vida no campo e se tornar músico em tempo integral. E ele não seria qualquer músico, ele seria um músico de blues. Nesse mesmo período, Son House, que é um conhecido cantor de blues, estava se mudando para Hobsonville. Mais tarde, ele disse que se lembrava do Robert como sendo um garotinho que tocava gaita muito bem, mas que era péssimo guitarrista. E declarações como essa, mais tarde, irão alimentar a lenda de Robert Johnson. Pouco depois disso, o Robert mudou de Hobsonville para Martinsville, que ficava perto de onde ele nasceu. Os historiadores acreditam que ele tenha ido para essa cidade na esperança de encontrar o seu pai biológico, porque também era dali, né? Em Martinsville, ele virou uma espécie de aprendiz de Isaiah Ike Zimmerman, que era um músico de blues. Mas as lendas em torno do Isaiah já eram um tanto quanto macabras. Dizem que ele aperfeiçoou suas habilidades com o violão, tocando em cemitérios durante a noite. Enquanto ficou lá, o Robert teve um filho com Virgin May Smith. Em maio de 31, ele se casou com Caleta Craft. Em 32, eles moraram um tempo em Clarksdale, mas alguns meses depois o Robert foi embora ser um músico itinerante. A esposa, Caleta, morreu no começo de 1933. Quero só lembrar que, desde o primeiro casamento até aqui, só se passaram 4 anos. O fato é, quando Robert voltou para Hobsonville, ele tocava guitarra absurdamente bem. Era praticamente impossível ele ter aprendido a tocar tão bem em tão pouco tempo. Entre os músicos do blues, né, e até pela fama do seu professor, né, que era um consenso de que o Robert tinha feito um pacto com o diabo. Quando perguntaram pro Son House, quando ele já estava muito mais velho, se ele acreditava que nisso, né, nessa lenda, né, do pacto, ele deu a entender que sim. Pelos próximos 6 anos, o Robert fazia shows em bares e discotecas. Ele passava mais tempo entre Memphis e Helena, e cidadezinhas ali no interior do Mississippi e do Arkansas. Mas ele também fez shows em Chicago, no Texas, Kentucky, Nova York e em outros lugares também. Ele sempre ficava na casa de parentes ou de diversas namoradas que ele tinha ao redor do país inteiro. E claro que nenhuma sabia da outra. E quando ele não tinha alguém na cidade, ele ficava na casa de alguma mulher que ele tivesse conhecido ali durante o show mesmo, né, ali na casa noturna. E ele nunca se casou novamente e as pessoas ignoravam, né, o que ele fazia em outras cidades. E aqui talvez também se dá pelo fato dele ter usado ao menos 8 sobrenomes diferentes. De acordo com as pessoas que conheceram o Robert, ele era muito bem educado, fala mansa e um pouco misterioso, digamos assim. Era uma pessoa agradável e extrovertida enquanto ele estava em público, mas era reservado e solitário na sua vida privada. Quando ele chegava em uma cidade nova, no começo ele fazia apresentações nas ruas e não cantava só blues, mas jazz e música country também. Depois que já tivesse conquistado o público, né, que sempre o recebia bem nas próximas paradas, quando ele voltasse à cidade,
Ele apresentava então as suas canções, que eram muito mais sombrias. Também alimentam a lenda do Robert Johnson. Robert tinha um estilo de vida bem boêmio. Ele não recusava uísque, cigarros e mulheres. Por volta de 1936 e 1937, ele conheceu Stella Coleman, que era 15 anos mais velha que ele, e era mãe de Robert Lockwood Jr. Vou chamar esse Robert de Lockwood para não confundir com o Robert Johnson. Lockwood depois se tornou um guitarrista de blues também. Ele foi um tipo de aprendiz do Robert e mais tarde fez diversas parcerias com o Sonny Boy Williamson, que estava com o Robert quando o Robert morreu. Durante 36 e 37, o Robert gravou 41 faixas, sendo muitas repetições das mesmas músicas. Então, na verdade, nós só temos 29 músicas gravadas das suas 40 composições. A primeira sessão foi gravada em um quarto de hotel, ou seja, a qualidade é bem ruim se comparada com as de hoje em dia. Em agosto de 38, o Robert já estava se apresentando há algumas semanas em um bar a cerca de 24 quilômetros de Greenwood. Na noite que ele morreu, ele estava acompanhado do Sonny Boy Williamson, como eu falei. O Sonny Boy depois disse que o Robert vinha se engraçando com a esposa do dono do bar já tinha alguns dias. Ele contou que o Robert pediu uma garrafa de uísque e que, quando ele recebeu essa garrafa, o lacre estava rompido. Então o Sonny Boy tirou a garrafa da mão do Robert e disse para ele não beber aquela garrafa. O Robert pegou a garrafa de volta e falou para ele: nunca tire uma garrafa da minha mão. E o Robert bebeu o uísque que estava ali dentro. E um pouco depois já começou a passar mal. Nas primeiras horas da manhã, ele precisou de ajuda para voltar para o quarto do hotel que ele estava. Ele sofreu por 3 dias de convulsões e dores agudas antes de morrer. O senso comum diz que o Robert foi assassinado pelo dono do bar, que teria envenenado a garrafa com estricnina, mas essa teoria é questionada por algumas pessoas porque ele teria que ter consumido uma grande quantidade da substância. E esse veneno tem um cheiro e um sabor muito forte e que nem mesmo o uísque iria conseguir disfarçar esse gosto. Outro veneno que era muito comum naquela época era o naftaleno. O naftaleno é naftalina dissolvida, mas não causa morte. Mas algumas fontes dizem que o Robert já tinha sido diagnosticado com úlcera e varizes esofágicas. Por isso, o veneno o teria matado, porque acabou causando uma hemorragia nele. E o Robert sangrava pela boca quando morreu. A morte do Robert não foi divulgada, ele simplesmente desapareceu da face da Terra. A certidão de óbito do Robert só foi encontrada 30 anos depois que ele já tinha morrido. Ela datava de 16 de agosto de 1938 e na causa da morte só dizia sem médico, mas tinha uma anotação na parte de trás que dizia: conversei com um homem branco em cujo lugar esse negro morreu. Eu também conversei com uma mulher negra no local. O proprietário da plantação disse que o negro, aparentemente com cerca de 26 anos, veio da túnica 2 ou 3 semanas antes de morrer para tocar banjo em uma dança negra realizada lá na plantação. Ele ficou em casa com alguns negros dizendo que queria colher algodão. O homem branco não tinha médico para esse negro, pois não havia trabalhado para ele. Ou seja, o Robert não tinha trabalhado na plantação dele. Ele foi enterrado em um caixão caseiro fornecido pelo município. O proprietário da plantação disse que era sua opinião que o homem negro morreu de sífilis. Ponto. Era isso que estava escrito atrás da certidão de óbito do Robert Johnson. Existem 3 túmulos para o Robert, mas a maioria das pessoas acredita que ele tenha, na verdade,
sido enterrado como indigente em uma vala comum, até mesmo pela dificuldade que teria, né, tido naquela época de transportar o corpo dele e pelo descaso que os pretos eram tratados naquela época, como a gente pode bem perceber, né, pelo que estava escrito atrás da certidão de óbito. A gente está falando de 1930, em um estado onde a segregação racial era muito forte, ao ponto de fazerem churrasco para assistir um preto ser assassinado. Claro que a grande falta de informações precisas levantaram, né, teorias. A lenda que se criou em torno da morte do Robert Johnson é que o Robert teria feito um pacto com o diabo para conseguir o grande dom que ele tinha. E foi assim que ele acabou conseguindo aprender tão rápido a tocar guitarra, chegando mesmo a superar os seus próprios mentores. Esse pacto teria acontecido na encruzilhada entre as rodovias 61 e 49, em Clarksdale, no Mississippi. Até hoje tem gente que vai lá para fazer pacto também, ou tentar, né? E que na noite em que ele morreu, ele teria falado sobre ouvir cães rosnando antes de levantar do bar e correr para fora. Depois, eles teriam encontrado o seu corpo no quarto de hotel, com a guitarra ao lado, dando a entender que a sua parte da barganha, né, foi coletada. Essa teoria também se dá muito por causa das próprias letras das músicas do Robert Johnson. A mais famosa dela é a Crossroad Blues, ou, na tradução livre, o Blues da Encruzilhada, na qual ele descreveria o momento do pacto. Também tem a Me and the Devil Blues, Eu e o Blues do Diabo. No começo dessa música, né, ele já fala: hoje de manhã cedo, quando você bateu na porta, eu disse: olá, Satã, acho que é hora de ir. Ou tem outra música dele que é a Hellhound on My Trail, Cão do Inferno na Minha Trilha. Nessa ele fala que tem que continuar se movendo porque tem um cão do inferno na cola dele. Claro que você pode interpretar as músicas de forma literal, né, como se ele realmente estivesse falando de um pacto com o diabo, ou não. Particularmente, eu acho que ele falava de forma figurada de toda a dor, da injustiça, do preconceito que ele sofreu durante a vida inteira, né? Por exemplo, o Claude, que é o único filho conhecido do Robert Johnson, disse que nunca falou com o pai, que ele só viu o pai 2 vezes. Em ambas foi quando o Robert foi até a casa dos avós, né, que ele morava com os avós, conheceu o menino e dar algum dinheiro, mas os avós, que eram muito religiosos, não deixaram, porque o Robert cantava blues, e blues era a música do demônio. E o blues carregou esse estigma por muitas décadas, mas isso se dá por o blues ter origem na cultura africana e vir dos escravos. E as letras do Robert são bem sombrias. Sim, eu escuto Robert Johnson e esse foi um dos motivos pelo qual eu decidi fazer esse vídeo. O Robert é considerado um gênio, tanto que ele é até hoje considerado um dos 100 cantores mais importantes da história e o maior cantor de blues que já existiu. Ele foi referência para diversos artistas, como o Robert Plant, do Led Zeppelin, o Eric Clapton, Bob Dylan, Rolling Stones, já regravou músicas do Robert Johnson também. Eu vou deixar o link para a playlist do Robert Johnson no Spotify na descrição desse vídeo, para quem quiser ir lá e ouvir. Mas eu quero lembrar que a qualidade do som não é tão boa como as músicas que a gente está acostumado a escutar hoje, tá? Porque ela foi gravada em quarto de hotel e coisa assim. Mas eu acho que vale a pena, eu acho muito bom. Eu escuto Robert Johnson, vira e mexe. Eu escuto a playlist inteira várias vezes. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, eu vejo vocês no próximo vídeo.